A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, dia 20, trazendo clássicos no Rio de Janeiro e em Porto Alegre e briga de cachorro grande no Itaquerão e no Newton Santos. Fique de olho nas nossas dicas de apostas! E aumente suas chances de lucro. Eu sou Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro começa pegando fogo. Logo de cara, matinê entre Vasco e Fluminense no sábado a partir das 11 horas. Os odds para este jogo estão apertados, como deve ser um clássico, e é difícil apontar um favorito. Dono da casa, o Vasco tem odds em 2,30 contra 3-1 para o Fluminense, com o empate fechando em 3,15 segundo os números do Bulldog. A verdade, porém, é que para este jogo é melhor evitar um palpite seco sobre quem vence, principalmente porque as duas equipes fazem uma temporada pra lá de irregular e contando moedas, né? Um jogo com menos de 2,5 gols a 1,64 parece uma escolha racional para o duelo em São Januário. Sério? Se quiser arriscar um palpite, O dinheiro é seu mesmo, né? a hipótese dupla de vitória para qualquer equipe fecha em 1,34 e dá uma certa segurança na hora de investir. Ele acha que ele é bom ainda, hein? Em Porto Alegre, o Internacional recebe o Grêmio no primeiro Grenal do Brasileirão 2019. Dono da casa, o Colorado entra como favorito, pagando 2,15 por 1 de acordo com o Bulldog. O Grêmio, que conseguiu se afastar do Z4 após uma série de 3 vitórias seguidas, é apontado como azarão nos números. A vitória do Imortal paga 3,60. A realidade, porém, é que as duas equipes estão com odds acima de 2, o que significa que favorito nesse caso é um conceito bastante amplo e sujeito a muitas interpretações. Jura? A minha é, invista nos gols deste jogo, porque o vencedor pode ser qualquer um. Com ataques que gostam de marcar gols e defesas que gostam de levá-los, Tá, isso foi maldoso. O Internacional sofreu 9 gols em 10 rodadas e o Grêmio apenas 12. Mas tchê! é melhor seguir o exemplo anterior e investir nos totais de gols. Um placar final abaixo de 2 gols fecha em 1,80, enquanto que o resultado acima de 2 gols está em 1,95 por 1. Parelho, muito parelho. Minha escolha é de um jogo acima de 2 gols. Tá com cara de 2-1, 2-2 esse jogo, mas posso me dar mal nessa. Mas eu tenho crédito porque eu acertei a classificação do Inter pela Copa do Brasil. Se você não viu o programa anterior, perdeu. Parabéns, você é muito bom. No domingo, o Corinthians recebe o Flamengo no Itaquerão em outro duelo onde tudo pode acontecer. Forte jogando em casa, o Timão é ligeiramente favorito, mas vale lembrar que pela Copa do Brasil, o Mengão enfiou 1-0 no Alvinegro neste mesmo Itaquerão. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo melhorou, mas a Arrascaeta faz falta, como todo mundo viu no jogo contra o Atlético Paranaense, que custou ao Urubu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. É uma vergonha. O uruguaio não vai para o jogo. Apesar disso, vale a pena esquecer o favoritismo corintiano a 2,60 contra 2,85 para o Flamengo e investir na hipótese dupla de empate ou vitória do Corinthians a 1,40 e em um jogo com menos de 2 gols a 1,74, porque, vamos combinar, apesar dos pesares, fazer gol no Corinthians segue sendo uma batalha ingrata. Também no domingo, mas na matinê, o Santos visita o Botafogo no Engenhão, precisando de mais um resultado positivo para se manter na cola do Palmeiras. Os odds são muito parelhos. O Santos é ligeiramente favorito, pagando 2,40 contra 3,5 do Botafogo. Com defesas competentes, o melhor aqui é acreditar em um jogo onde apenas uma das equipes marcará gols a 1,66. Um duelo abaixo de 2 gols no total paga 1,80, enquanto que o placar final acima de 2 gols fecha em 1,95 e não é nem um pouco absurdo. Sério? Eliminado na Copa do Brasil, parece que o Felipão perdeu a magia dos mata-mata, né? Eu acho que voltou a turma do amendoim mais nova. O Palmeiras visita o Ceará tentando recuperar o orgulho perdido em Porto Alegre. A diferença de qualidade entre as equipes é gritante e o mais provável é que os atletas do Verdão queiram dar em campo uma resposta rápida para o tropeço na Copa do Brasil.
Pagando 1,90 contra 4,25 para a possibilidade de vitória do Ceará, o triunfo palmeirense é uma das barbadas da rodada. Se quiser arriscar e jogar a culpa em mim depois, né, porque não, dá para investir em um jogo com mais de 2 gols a 1,80. Que beleza! Semifinalista da Copa do Brasil e poupando titulares para o duelo contra o Boca Juniors pela Libertadores, os reservas do Atlético Paranaense visitam o CSA no sábado em um duelo equilibrado segundo o Bulldog. Vitória do Furacão paga 2,60, enquanto que o triunfo dos donos da casa dá um retorno de 2,70, com um empate fechando em 3,15. Meu palpite é de hipótese dupla de empate ou vitória do Atlético a 1,44 e em um jogo com mais de 2 gols a 1,71, né? Vamos lembrar que o CSA já levou 16 gols no Brasileirão e o Atlético 12. Passa boi, passa boiada, O Bahia, que também se despediu da Copa do Brasil, recebe o Cruzeiro, que ainda vive um mundo de emoções, ganhando e perdendo. Na quarta-feira levou 2-0 do Galo, mas tudo bem, podia perder mesmo, né? Para o duelo em Salvador, neste sábado, o Cruzeiro é azarão pagando 4,80 por 1 contra 1,77 para a vitória do Bahia. O Bahia é forte quando joga em casa e o Cruzeiro tem acumulado vexames no Brasileiro. Foram 5 derrotas e apenas 2 vitórias até aqui. Os números são todos pró-Bahia, mas este é aquele jogo onde eu arriscaria um pouco mais. Vitória do Cruzeiro ou empate a 2,5, correndo o risco de errar feio, né? Jura? Falando do outro mineiro da Série A, o Atlético recebe o Fortaleza no domingo como favoritaço. Desde o início do Brasileiro eu venho dizendo que o Fortaleza será um time forte em casa. Como visitante a história muda e não há por que não acreditar nos números do Bulldog, que dão 5,50 para a vitória do time comandado por Rogério Ceni contra 1,57 para o triunfo do Galo. Acredite na vitória atleticana sem sustos. E depois não diz que eu não respeito o seu dinheiro, tá? Ainda correndo atrás de sua primeira vitória, o Avaí recebe o Goiás no domingo com odds em 2,10 contra 3,60 para a possibilidade de vitória dos visitantes. É um raro momento em que o Avaí tem o favoritismo nesse Brasileirão, né? O Goiás precisa se recuperar da paulada que levou do Flamengo no último final de semana e o técnico Alberto Valentim precisa mostrar serviço à frente do Avaí. Outro jogo de prognóstico complicado que merece um palpite no total de gols. Mais de 2 a 1,77. Se quiser ousar um pouco mais, acreditar que apenas uma das equipes marcará gols, rende 1,69 por 1. 7-1, 0-0, 5-5, não chatei nada. Finalmente, na segunda-feira, com ou sem problemas de iluminação, Cuca xingou muito a luz nova do Morumbi no empate com o Palmeiras, né? O São Paulo recebe a Chapecoense com a expectativa de acabar com a série de 9 jogos, somando aí todas as competições, é claro, sem vitórias. Pagando 1,44 por 1 contra 8 por 1 para a vitória da Chape, o tricolor é outra barbada da rodada. Vá sem medo e se por acaso tudo der errado, faça como Cuca e culpe a iluminação do Morumbi. Por que não? Não pode. E com essa desculpa esfarrapada eu fico por aqui. Eu sou Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite para mostrar o vídeo para o seu vizinho, deixar seu curtir, seu comentário, assinar e compartilhar o canal do Ganhador para não perder um lance do seu esporte favorito e nossas dicas de apostas. Lembrando que o MMA, o UFC, basquete e a NFL também tem espaço nos canais do Ganhador e no Ganhador.com. Tá esperando o quê? Acesse e confira Ganhador.com. Eu volto na próxima terça-feira com os palpites para os jogos do meio de semana. Tem Libertadores! Até lá! Tchau.